Olá, minha gente do YouTube, meus seguidores, meus amigos, uma boa noite para todos, né? Então, hoje eu esses dias, eu fiz um vídeo já a respeito de uma localidade onde eu morei, no distrito de Rio Novo, onde eu relembrei de algum amigo, alguns, né? E daí até essa pessoa me cobrou de um que eu não lembrei, que é uma pessoa, era um personagem marcante que estava no Novo na época que eu cheguei lá, na verdade, sabe? Era uma pessoa que não tinha família, né? Ele morava lá de favor, junto com o nosso João Vieira, né? Falecido, que ele tinha um comércio lá e o João Vieira sempre foi uma pessoa muito. Ele gostava demais desse tipo de gente, sabe? Pessoas bastante assim, a nível até de morador de rua, né? Mas ele sempre agasalhava essas pessoas, ele gostava muito. Ele tinha lá os dias que ele bebia, às vezes ele era, era uma pessoa assim que gostava até de um pouco violento até, né? Mas tinha um coração daquele tamanho, né? Para esse tipo de pessoas e não só pessoas carentes, não, mais gente. Mas a bebida para ele fazia mal, na verdade, né? E daí eu não falei desse personagem que é o apelido dele no lugar era Polaco Preto, porque ele era um negro. Eu me lembro que conversando com ele um dia, ele me contou que ele era do estado de Minas, assim, esse homem. E ele parava assim num quartinho, no fundo da venda, do comércio do então João Vieira, que era o dono. E ali ele parava, e o João tratava dele, né? Ele dormia numa caminha, uma tarimba, que eu me lembro que eu nunca via ele de colchão naquilo, não tinha forro. Ele tinha lá uma cobertinha, tudo, talvez até era o gosto dele, não sei por quê. Mas ele parava ali e parou muito tempo ali. O serviço dele, ele pouco trabalhava. Ele era um homem assim, ainda, uns, penso eu, de uns 40 anos, mas ele tinha perdido assim, um pouco da autoestima, de alguma perspectiva para frente, sei lá. A gente não sabe o que aconteceu na vida dele, e ele também não contava. E me parece que o nome dele, um dia ele me mostrou uma identidade dele. Eu não tenho lembrança bem certa se era Sebastião, era por aí. Então esse rapaz, eu vou chamar de rapaz porque ele é solteiro lá, né? Ele que ele fazia? O serviço dele ali era fazer um recado. Sempre que a esposa do João Vieira pedia, ele ia lá na parte central da vila, levava um recado, outro, alguma coisinha, sempre esse tipo de coisinha, sabe? Ele não gostava de trabalhar mesmo. Mas era uma pessoa muito boa mesmo. Bebia também, né? Mas não perturbava ninguém. Ele era o tipo da pessoa que bebia, mas não perturbava. Então fica aqui registrado a lembrança, né? E a gente teve muitos momentos bons com ele, né? De brincadeira, tudo, ele aceitava. Só que ele era um pouco assim sistemático, né? Apesar de ele estar naquela vida, mas ele mantinha assim aquela dignidade, sabe? Ele não, conforme o tipo de brincadeira ele não gostava, ele ficava bravo. Então o pessoal começou entender ele e convivia muito bem com ele. Infelizmente veio acontecer uma tragédia praticamente com ele, né? Que ele foi acender uma fogueira de São João numa festa lá junina e sempre a fogueira muito alta, ele subiu lá
e de repente ele caiu, ele foi acender a fogueira, ele caiu lá de cima e andou quebrando, acho que a espinha, a parte no pescoço, sei lá, eu sei que ele faleceu. Infelizmente foi embora o nosso querido Polaco Preto do Rio Novo. Bom, mas voltando assim, vamos falar de coisa um pouco mais alegre. Então, em 1989, só para dar uma repassada, até no vídeo que eu fiz passado, eu lembrei de algumas pessoas, muito poucas, mas enquanto que eu tinha lá, a gente convivia no meio de centenas de pessoas, né, de amigos, né? E ali nós começamos a mexer, minha mulher estava em Araucária e eu vim para Rio Novo tocar uma lavoura, plantar milho, feijão. Nós estávamos numa situação assim um pouco. Tinha lá um pouco de dinheiro e aquele tempo o juro era bom e a gente acabava naqueles momentos difíceis de estar vivendo assim, ter aquele capitalzinho e vivendo do juro. Mas não era aquilo que a gente queria porque era muita inflação na época e o dinheiro ia inflacionar e no fim ia virar em nada. Foi quando eu resolvi de vir para o Rio Novo e começar de novo mexer com lavoura. E ali a gente sempre, depois de jovem já, a gente sempre foi gostador de beber, sempre, até numa certa época era socialmente, mas bebia. E quando você mora no interior, a tendência de bastante pessoas já que tem a tendência um pouco pro lado do alcoolismo, né? É de aumentar um pouco mais a. Porque no interior você, na verdade, você vive aquele dia a dia de trabalho árduo, né? Mexendo com lavoura, aquele tempo era. Ainda estava no auge, né? A lavoura, né? Grande parte da população ainda era rural, né? Então era uma maneira de sobreviver naqueles anos ainda. E eu, graças a Deus, eu cheguei no Rio Novo nessa época e cheguei assim no auge do Rio Novo como distrito com muitas pessoas boas, né, que já residia lá há muitos anos, né, e alguns novos como eu cheguei, daí em seguida chegou outro com um cunhado meu, comprou a venda do João Vieira e também chegou um amigo nosso gaúcho, o Urbani Silva, que muita gente aqui no município de Reserva, no Paraná, conhece ele aqui. Ele era muito conhecido. Então nós formamos um grupo de pessoas, começou a aumentar esse grupo, sabe? Lá. E então tinha esse comércio, essa venda, era um tipo de comércio ainda que vendia no balcão, não é igual hoje, né? Supermercado. E ali, quando era a tardezinha, era a hora das pessoas que mexiam no campo, na lavoura, vim fazer algumas compras, né? No dia de semana. Dia de sábado era muito mais o movimento, né? E também dia de domingo sempre tinha movimento. Mas ali naqueles dias que a gente trabalhava próximo da vila, a gente fazia aquela pequena aglomeraçãozinha de amigos de frente com aquela venda. E a gente tomava muita cachaça, muita mesmo. Era mais cachaça. Cerveja quase ninguém tomava porque deixava para o final de semana, sei lá, porque na verdade a pinga era mais barata, né? E a gente sentava na frente dessa venda, tinha um gramadinho, um depósito de gás da venda mesmo, e ali a gente ficava tomando, e ali começou a juntar muitos amigos, por causa daquela bebedeira que tinha ali, até escurecer, né? Que daí cada um tomava seu rumo, ia jantar, tomar banho, fazer outro dia e trabalhar. Mas aí formou aquele grupo, um grupo até meio grandinho, já não estava mais
quase cabendo ali naquela. Porque o pessoal ficava sentado na sombra, assim, dessa casinha de gás que tinha lá. Então ali se formou, então eu dei um nome até pro grupo que formou ali, que eu comecei a chamar ele de Abevarim. A Bevarim era a associação, foi criada ali, Associação dos Bebum do Vale do Rio Novo, né? A Bevarim, Associação dos Bêbados do Vale do Rio Novo, que era nossa região. Mas aí ali começou também o tal do conjunto nosso, de nossa dupla sertaneja, junto com o Salvador, e aquilo alegrava demais o pessoal e a gente ficou enturmado, não teve mais jeito, né? Ficou aquela amizade muito forte e daí todos os dias nós começamos a deixar de ficar ali, a gente primeiro tomava banho, se ajeitava e descia para os bares do, do nosso lugar lá. E lá a gente fazia a nossa beberrança lá mas aí tinha, não é porque a gente bebia, tinha muita gente podia até ignorar, né? Não gosta. Claro que tem muitas, principalmente as mulheres, né? As mulheres não gostam de bêbado. Mas daí o bêbado tem tanto nome, né? Tem pé de cana, esponja, cachaceiro, pinguço, bebum. O gaúcho fala borracho, né? E outros falam que suco de cana. Mas a nossa turma tinha um outro nível, sabe? Para entrar nesse grupo tinha que ter um pouco de talento até, sabe? Tinha que ter compostura, como um bom alcoólatra, né? O alcoólatra mais forte que nós tinha, para mim eu sempre chamei de comandante da nossa turma, justamente o gaúcho. Ele sempre fazia a frente, né? É claro que com a ajuda nossa, né? Com certeza. Até tô gozando um pouco dele para encher o saco dele. Mas era nós todos, na verdade, que era. Então nós não podia chamar nós de bêbado, não. Nós era. Geralmente nós gostava de falar assim, levemente alcoolizado, né? Ou podia falar até borracho também, que daí soava melhor, né? Agora, bebum, cachaceiro, né? Pinguço aí é feio, né? Mas é isso aí. Então a gente tinha assim aquela turma, mas era uma turma bastante dentro do possível e dos limites das bebeção, daquelas aquelas pequenas festas que a gente fazia em bar, sempre a gente procurava manter, né, o respeito um com o outro, né? Porque o bêbado sempre tem uma classificação também, né? Tem vários tipos de bêbado, né? Tem o bêbado chato, que nós tinha lá. Eu me lembro bem de um que eu já falei dele até, que é o João Cacete. Aquele cara era demais, era demais. E ele é vivo até hoje, está lá no Rio Novo, mas diz ele que parou de beber, né? Eu acredito que possivelmente que sim, espero que sim. E ele tinha esse costume de chegar lá e nós estávamos naquela festa, tocando, cantando. E ele tinha o costume de gritar. Ele dava um grito que assustava qualquer um. Né? Um grito que eu nunca vi um cara gritar daquele jeito. Nunca vi. Até hoje. Ele é o número um. De grito é ele. Que chegava a assustar a gente porque estava desprevenido até. Mas de repente a turma já saía empurrando ele para fora e ele não era persona grata lá não. Ele era persona não grata no nosso meio lá. E daí ele saía e ficava quieto lá fora, daí, sabe? Nós não batia nele, nada, longe disso. Mas daí fazia ele ficar quieto. Então tem o bêbado feliz também, né? Bêbado feliz nós tem o bêbado brigão, tinha também. Tinha o bêbado mais sóbrio. E tinha aquele bêbado amigo. Até esse bêbado amigo, o chefe dele é o gaúcho. Esse cara sempre levou as coisas
Não que os outros também não fossem, também era também. Mas tinha os mais enfesadinhos, mais brigãozinhos. Mas também nós conseguíamos controlar eles, sabe? Eu não sei nem até se eu falo o nome de algum desses aqui, mas eles podem até ficar. Alguns até faleceram já. Mas tem algum que está vivo ainda. Né? Que tem. Tinha, por exemplo, eu tinha aqui o Garcia, já falecido. Era um desses, um bêbado brabo, né? Gostava de ficar brabo. Daí tinha o Ciro também, irmão do Verci Lima também, sempre era ranheta também, mas ainda era melhor. O Ciro Lima, grande amigo, meu Deus do céu. Daí tinha o Rubi era até mais ou menos, não dava pra colocar ele no dedo do Brown. Tinha o Ricardo era um bêbado. Eu tô falando bêbado aqui porque eu era bêbado também, então eu posso chamar quem era parceiro meu de bêbado também. Mas nós era alcoólatra, levemente alcoolizado. O Rubi não, o Ricardo era um. Ele sempre estava no meio da nossa turma, mas ele não se misturava, sabe? Sabe aquele. A cereja do bolo, que não. Ela fica lá vermelhinha lá, mas ela não mistura com a cor do bolo, ela fica lá. Ele ficava só quieto, ele não conversava. Ele ficava escutando todo aquele barulho, aquela coisinha tudo, e ele quieto, e resmungando sozinho. E ele era um cara perigoso, ele não andava armado nada, mas no soco ele era bom, hein? Muito bom. Ele era forte. E tinha também a participação muitas vezes do João Vieira, que era outro que bebia também, e de repente ele se implicava lá com alguma coisa, pronto. Mas a gente tinha então os bêbados mais controlados, né? Que sempre controlava e daí nós já começava a cantar uma outra música lá que alegrava o coração daqueles um que estavam mais alterados e a gente foi controlando, tanto que nunca, eu me lembro, ô Renato, chega, eu vou parar aqui um pouquinho. Chegou um filho meu aqui, mas dando continuidade na. Então a nossa associação de bêbado do Vale do Rio Novo, ela estava enorme, muito grande. Porque daí a gente tinha aquele grupo grande. É claro que não estava todos os dias, estava tudo junto, não. Mas sempre tinha aquela parte mais que tomava frente sempre do grupo, que era, claro, se eu e o Salvador, que tinha a nossa dupla sertaneja que fazia a alegria do pessoal, né? E daí tinha o Gaúcho, tinha o Querosene, meu Deus do céu, o Querosene era 10, aquele era alegre, hein? Aquele era bêbado alegre. Tava na turma dos alegres. Que ele só dava risada e contava casos e tanta coisa. Era muito alegre mesmo. Mas daí vinha, sempre tinha as visitas, né? Que vinha lá do Vale do Cascudo. Aquele pessoal que tinha fazenda no Rio Novo também, eles adoravam, eles vinham de Londrina, de, de outras cidades do Paraná ali que tinha fazenda lá, tem até hoje. E eles sabiam que aquela turma sempre estava ali, então a gente fazia até uma parte assim, uma recepção para essas pessoas. Porque se nós não tivesse lá, não tinha alegria nenhuma para eles virem no Rio Novo. Eles vinham visitar as fazendas dele, por algum motivo, mas eles sabiam que à noite o Rio Novo era muito bom mesmo. E era muito alegre, né? Eu lembro de um. Ele está vivo ainda, já com mais de 90 anos, acho que o seu. Tem fazenda até hoje no Rio Novo, que é o Antônio Delgado. Seu Antônio Delgado. Ele adorava o Rio Novo, como até hoje, né? Ele tem propriedade lá. E ele bebia junto com a gente também. Pagava conta também para nós. Ixi, nossa. Mas nós pagava muita coisa para ele. Ele gostava de jogar palito com a gente e nós sempre perdia para ele.
e jogava cerveja. E não tinha negócio de perdoar, não. Ele queria, tinha que pagar. Então eu vou lembrar aqui de um time de gente. Vai ficar muita gente fora, eu tenho certeza. Que tinha muito mais. Então eu começo pelo Gaúcho, pelo Garcia falecido, pelo seu Servino Lima, falecido também. O seu Cícero, outro que já morreu. O Adilson, conhecido popularmente lá por Tião Cunha, mas era um borracheiro muito alegre esse cara. Era 10, ainda até hoje tá lá. O Ciro Lima, o Salvador, eu, né, José Hélio, o Carlão Bonacin, também, que fez parte desse grupo. Daí tinha também o nosso amigo Versi, que participava também menos, mas sempre estava junto. E já ele não era igual nós, de beber muito com força, ele era mais devagar, né? E tinha mais o nosso amigo falecido também já. Você vê quanta gente já morreu, né? O Ivo Ramos também. O nosso amigo Roube, Robervani, filho do seu Dedé. Muitas vezes o seu Dedé estava junto também, que ele tomava uma cervejinha também, ele gostava de estar às vezes perto, olhando, mas ele sempre se recolhia mais cedo. Como o seu Cícero também, Aires de Mello, que é pai do João Alberto também. Ele tinha o horário dele, mas ele sempre participava, ele já era bastante idoso, né? Daí tinha o Altevir, que era o dono de um dos bares que a gente frequentava demais, né? Então o Altevir ele tinha que cumprir os horários dele conosco, sabe? Ele tinha que aguentar nós até amanhecer o dia, porque era. Eu não ficava até amanhecer o dia, mas a maioria ficava. E daí, se o barzeiro não fosse bom mesmo de trabalho no bar, não aguentava com ele, né? E se ele não abrisse o bar no dia, ele tinha que pôr na porta lá um atestado médico também, porque que ele não abriu o bar, né? Porque daí nem sabia que ele estava doente. Daí procurava para outro canto. Daí tem também o amigo Querosene, esse é inesquecível também. Tinha o Ricardo, que eu comentei, o João Vieira de vez em quando estava junto. Daí vinha o pessoal de lá do Cascudo, vinha gente dessas fazendas que eu comentei com você que vinha de fora, de Bandeirante, Londrina, Apucarana, vinha de vários lugares. E daí não esquecendo também do Joacir Godoy, tá hoje vivo lá até hoje, já tá com mais de. Tá com uns 80 e poucos anos. Outro cara do bem também e bom também, que era tranquilo, era o Vardo Sotossi. Esse cara era bom demais, até hoje, tá lá ainda, nosso amigo Vardo. Também tinha um companheiro nosso que não mora mais lá no Rio Novo, tá hoje Terempo Borba, que era o Mané Barba. Sempre tava. Ele era muito amigo do Vardo, então eles andavam meio junto. Isso aqui, gente, tá faltando gente ainda dessa turma da Associação dos Bêbados do Vale do Rio Novo. Mas eu peço desculpa até porque não pude falar tudo, não consegui lembrar. E meu vídeo também já está com 23 minutos para 24. Eu queria fazer um vídeo muito melhor do que eu estou falando. Eu estou falando aqui primeiro, fazendo assim uma como se diz, uma, fazendo um pequeno esboço, né, da, da nossa vida no Rio Novo. Como é que foi o começo que eu tive lá, dos meus anos dourados do Rio Novo e apoteóticos que foi até, né, por assim dizer. E daí no vídeo só não vai caber, eu vou gravar outro vídeo amanhã e daí eu vou começar a falar de detalhes de cada uma dessas pessoas que convivia comigo, né, até da música, às vezes que um gostava, o outro também. Então a gente tinha um caderno dessa grossura de tanta música que tinha, que hoje eu não lembro nem de 30% do que a gente cantava e fazia, aquelas festas. Participávamos aqui em reserva também de concurso, né, aqui no clube reservense, por 3 vezes nós viemos aqui, né,
E essas vindas também aconteceu tantas coisas boas também, mas tem que ser para outro vídeo, né? Então amanhã eu dou continuidade nesse vídeo, eu vou fazer ele em dois, senão ele fica muito comprido, é muita coisa para falar, né? Então, o que eu posso acrescentar mais um pouquinho hoje? Vamos ver. Também aqui no. Esse é o Tevir, ele tá morando em Curitiba hoje, ele é dono do bar que nós mais frequentávamos, né? Então, eu falei pra você que ele tinha que ter um atestado médico, se ele tivesse doente, ele colocava na porta pra gente saber que ele não estava podendo mesmo. E muitas vezes ele não aguentava, muitas vezes aconteceu, dele ficar até tarde da noite, porque no outro dia ele tinha que trabalhar de novo, né? E geralmente final de semana isso. O que que acontecia? Ele não aguentava, ele pegava e entregava a chave para nós do bar. E aquele tempo nós não tinha cerveja de latinha ainda. Depois passou o tempo, chegou. Começou a chegar, era só de garrafa mesmo. Mas a turma nossa era tão honesta que nós bebia o que fosse, ficava tudo lá certinho no outro dia, ia lá e pagava tudo para ele. Ele tinha aquela confiança, então ele fechava, ele dava a chave do bar para nós e a gente ficava tomando conta do bar, né? E bebendo até. Eu, na verdade, nunca fiquei até esses final aí, sabe? Como também muitas vezes aconteceu de pessoal sair um pouco mais cedo, de repente resolver ir voltar e ir buscar ele lá na casa dele para ele vir abrir o bar de novo. Imagine como é que era o pessoal do Rio Novo. E nós tínhamos também para nós era uma glória de saber que os vendedores de bebida, o Rio Novo era um dos lugares que mais consumia bebida alcoólica na época, né? E a gente ficava feliz com aquilo, porque sabia que ali tinha. E daí vinha gente de reserva, vinha gente de Zé Lacerda visitar. A atração nossa lá era nós, né? O bêbado do Rio Novo, né? E as cantorias, nossa, muito boa que era mesmo, né? Mas amanhã eu conto mais coisas pra vocês, tá bom? Hoje eu vou parar por aqui e vou melhorar um pouco mais, porque essa história ela é muito gostosa de contar ela e graças a Deus que eu tenho isso para contar para as pessoas, né? Para meus netos, para minha família, né? As minhas lembranças, né? Meus amigos, principalmente também, né? E hoje tenho amigo longe daqui, mas eu vou só deixar um. Eu me lembrei que o gaúcho, ele, ele tinha uma música que toda vez que a gente tava nessas reuniões nossas, né, de coisa, era bem essa aqui, que ele gostava. Quando chegava lá por umas horas da noite lá, que tava todo mundo pra lá de Bagdá, né, como diz, daí ele gostava de cantar essa música. É tarde da noite e o sono não vem, dormir não consigo, pensando em alguém que vive distante deste mundo além. Será que perdeste o sono também? E continua muito mais a música, né? Ele cantava toda, ele gostava demais e como outras pessoas tinha, cada um tinha uma música que gostava, né? Desses amigos aí. E daí vinha uns de fora que gostava muito do Querosene cantando música caipira, raiz mesmo, né? Moda de viola, e ele sabia muitas músicas. Mas tudo aí. Bom final de semana para todos, beijo no coração, forte abraço. E tamo aí. Amanhã nós estamos de volta.